Olá a todos vocês, tudo bem? Eu espero que sim. Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e a partir de agora você começa a acompanhar mais uma videoaula que tem como objetivo contribuir com seu aprendizado para o Exame Nacional do Ensino Médio. É uma videoaula de Sociologia. E para você que dispõe do material, não deixe de utilizar o seu livro A Prova Enem, volume Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Neste livro didático, você conseguirá fortalecer, aprimorar os seus conhecimentos na área da sociologia, porque você dispõe de uma série de exercícios com questões objetivas e que, através do seu estudo, através da sua pesquisa, você pode estar trabalhando a resolutividade dessas questões. Então vamos lá? Olha só. Eu já ministrei algumas videoaulas anteriores em que nós trabalhamos algumas teorias clássicas em sociologia. As teorias já trabalhadas contemplaram o pensamento de Émile Durkheim, sendo que o objeto de estudo para esse teórico foi denominado de fato social, e uma outra videoaula que contempla a teoria weberiana, e o objeto de estudo da sociologia estabelecido pelo Max Weber é a ação social. Para esta videoaula que vocês estão assistindo agora e para uma próxima videoaula, nós iremos completar a terceira teoria clássica em sociologia, que no caso é expressa no pensamento de Karl Marx. Então visualize em tela, eu tenho uma imagem que mostra um esquema para vocês. Algumas informações, elas estão sendo colocadas nesta imagem e que, obviamente, vocês podem fazer a leitura da mesma. Nós temos aí no título, na parte superior, nós temos Karl Marx e bem abaixo nós temos materialismo histórico e, entre parênteses, nós temos a palavra dialético. Então, prestem bem atenção. O que foi que Karl Marx ele se deteve a compreender? Ele se deteve a entender as condições materiais de existência da sociedade, levando em consideração uma determinada conjuntura histórica. Isso implica dizer o quê? Segundo a corrente marxista do pensamento, a sociedade ela é movida justamente pelas suas condições materiais. É por isso que, por exemplo, ao longo do tempo, nós podemos encontrar de uma sociedade para outra grandes diferenças no que diz respeito à produtividade. Se eu trato de produção, eu estou tratando de trabalho. Como que as pessoas, como que o homem, ele trabalha na atualidade e como que o homem, ele trabalhou também em tempos passados. Eu só tenho produção se existe uma ação produtiva para isso, para materializar algo, uma mercadoria. Então, o trabalho ele é absolutamente fundamental. Se nós estamos tratando de trabalho e produção, logo nós estamos implicitamente trazendo uma discussão econômica. Então, hoje nós vivemos num modo de produção capitalista e, diante dessas condições materiais, nós temos todo um funcionamento, toda uma operacionalização econômica. A exemplo, por exemplo, da sociedade feudal que já existiu e assim se eu for observando outros modos de produção. Por isso que a visão de Karl Marx pondera que a sociedade, ela é uma trajetória de um modo de produção sendo substituído por um outro modo de produção. Então, essa expressão que vocês estão visualizando, nós temos aí, materialismo histórico, e bem abaixo tem um esqueminha, condições materiais, que está justamente conectada por história dos homens, conforme eu mencionei agora há pouco, tá?
E vamos entender o que é o materialismo dialético, porque também tem uma sintonia. Vocês sabem que a palavra dialética, ela é uma palavra comumente utilizada lá na filosofia. Karl Marx, ele fez uso desse termo filosófico e trouxe, digamos assim, para as análises sociológicas, né? O que é que a dialética, digamos assim, ela pondera? Que a sociedade, ela apresenta as suas contradições. A sociedade, ela possui, digamos assim, as suas desigualdades, os seus desníveis. Nem tudo é igual na sociedade. E é isso que faz com que a sociedade ela se modifique. Perceber que a sociedade ela é dialética é identificar que a sociedade ela tem uma capacidade de mudar com o passar do tempo. E a história ela prova muito bem isso para todos nós. Como eu afirmei agora há pouco a todos vocês, nós estamos inseridos no modo de produção capitalista, mas nem sempre o capitalismo ele existiu. O capitalismo ele é resultado de um processo de mudanças, de uma revolução intelectual, de uma revolução política, de uma revolução econômica. E esses processos revolucionários, eles acabaram consistindo, digamos assim, na moldagem e no estabelecimento do atual modo de produção capitalista. Agora, claro, se uma revolução, se uma mudança aconteceu, é porque anteriormente já existia uma sociedade estabelecida. E como nós temos esse conhecimento em história, nós sabemos que o modo de produção que antecedeu o atual capitalismo foi justamente o modo de produção feudal, que possuía também uma dinâmica de relações sociais, condições econômicas, políticas e intelectuais absolutamente distintas daquilo que nós vivemos em nossa atualidade. Então, perceber que cada momento histórico reflete um modo de produção, condições materiais estabelecidas, mas não podemos esquecer que essas condições econômicas, que essas condições materiais que estão dadas, elas são definitivas. Não, elas são dialéticas. O próprio modo de produção capitalista, ele é um modo de produção que ele também se transforma. Vamos retornar para a imagem? E aí você pode observar, nós temos a palavra indivíduo, e aí nós temos abstrato, está marcado X, isolado, está marcado X. Por quê? Porque o indivíduo, enquanto ser social, ele não é uma abstração. E não existe sociedade formada por um indivíduo. Por isso que vocês estão observando ser histórico e social. Ou seja, segundo a teoria marxista, o homem ele é o agente de transformação na sociedade. Ainda ligado à palavra indivíduo, vocês podem perceber o destaque, né? Tá até num retângulo, relações pessoais. E tem uma perguntinha associada a isso. O que determina isso? E lá numa setinha, modo de produção da existência, que está conectado a condiciona o processo geral da vida social, política e espiritual. Então isso quer dizer o quê? Que as condições materiais até então existentes, já que nós vivemos em uma sociedade em que o objetivo primordial é a busca do lucro, é a geração do capital, então toda a nossa condição de vida, ela é determinada por essas condições econômicas até então existentes. Nós vamos avançar. Eu tenho uma outra imagem para vocês visualizarem. Então, nós temos aí o conceito marxista de sociedade. E através dessa imagem, nós vamos entender melhor por que as nossas condições de vida elas são determinadas por essa estrutura social, que muitas das vezes as pessoas elas não conseguem perceber, mas é necessário ter essa leitura. Vocês estão observando que na base da pirâmide nós temos assim, fundação da sociedade. Quais são as informações contidas, né? Porque nessa base da pirâmide, nós temos ela fragmentada, dividida em dois. Nós temos relações de produção
e entre parênteses nós temos classes sociais, e do outro lado nós temos meios de produção, e abaixo ponderando recursos e tecnologia. Olha só, o capitalismo ele é uma sociedade baseada em classe social. Então, esta é a nossa estratificação social, né? Então, temos que ter em mente isso. Cada contexto, cada modo de produção tem os seus estratos. E nós sabemos que o que determina a posição de classe de um indivíduo é justamente o poder econômico que, no caso, ele dispõe. Se a pessoa ela tem limitação econômica, ela é classe baixa. Se a pessoa ela tem uma condição econômica em que ela consegue garantir, subsistir as suas condições de existência, então ela é classe média. Agora, se uma pessoa ela tem as condições econômicas, mas, além disso, ela tem uma rentabilidade que faz com que, digamos assim, colocando de uma maneira bem simplista, o dinheiro sobre, então essa pessoa ela acaba sendo classe alta, né? E é claro, por que as classes sociais elas estão associadas às relações de produção? Porque é a relação burguesia e proletariado, que, consequentemente, se vincula aos meios de produção. Vocês puderam perceber na imagem, na base da pirâmide, que os meios de produção, vamos visualizar novamente, ele está sendo associado a recursos e tecnologia. Meios de produção acaba consistindo justamente nas ferramentas, nos instrumentos, nas tecnologias, como já mostrado na imagem, na estrutura do trabalho. Então, parem para analisar. Eu tenho uma indústria. Na indústria tem maquinário, tem tudo isso que eu acabei de citar a vocês agora há pouco. Aquilo tem um proprietário, toda aquela estrutura, que é o burguês. Ele é o dono do meio de produção. É a pessoa elitizada economicamente. Ele é o empregador, em outras palavras. Em contrapartida, a classe social, ela reflete justamente esse tipo de contradição, porque eu vou ter o proletariado, eu tenho o trabalhador assalariado, né, que vai vender a sua mão de obra em troca do salário. Tudo bem? E só para finalizar essa parte da pirâmide, onde nós temos aí fundação da sociedade, nós podemos também denominar de infraestrutura. Aliás, infraestrutura acaba sendo o termo mais adequado para isso. Na parte superior, a base, né, que também está formando um triângulo, uma pirâmide melhor, vocês podem visualizar a superestrutura da sociedade. Segundo o marxismo, a que corresponde essa superestrutura? Ela corresponde às instituições sociais, ela corresponde ao Estado, ela corresponde ao nosso aparato jurídico e a todos esses elementos que vocês estão aí visualizando e que eu vou ler agora. Arte, leis, religião, ideologia, educação, governo, valores, etc., dentre outros elementos que eu poderia aqui mencionar. Então, parem para pensar. Na infraestrutura, nós temos o funcionamento econômico da sociedade. A superestrutura, ela acaba correspondendo a todos aqueles elementos que vão organizar a sociedade em torno de uma ideologia dominante. Porque é necessário garantir essas condições de existência. Então, é quando a burguesia, classe detentora do capital, ela dissemina de diferentes formas, através de estratégias diferenciadas, o seu discurso burguês, para você que não é burguês, absorver justamente esse discurso de uma classe social a qual você não pertence, mas como se você, digamos assim, se sentisse enquanto tal. Tudo bem? Agora nós vamos avançar e nós vamos para o nosso exercitando, contemplando o pensamento de Karl Marx. Então vamos lá? Bastante atenção na leitura do enunciado da questão, do comando da questão e também das possibilidades de resposta. Antes de tudo, o trabalho é um processo de quem participam o homem e a natureza. Processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona,
regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Então prestem bem atenção. O enunciado da questão, ele menciona essa dinâmica, né? Porque o contato do homem com a natureza que se dá através do trabalho. O trabalho, como eu expliquei anteriormente, ele tem a finalidade de produzir. E a partir do momento em que o homem ele interfere na natureza, a partir do momento em que o homem ele extrai da natureza as matérias-primas necessárias para que ele possa produzir as suas mercadorias, então um processo de transformação ele está ocorrendo, né? Então, isso é um fragmento, é uma ideia que consolida justamente o entendimento de que o homem ele possui a capacidade de alterar o meio no qual ele se encontra. Vamos para o comando da questão. Partindo das concepções marxianas sobre o trabalho, assinale, ou seja, nós vamos identificar a alternativa correta. Letra A. Na luta pela sobrevivência, ou na busca por controlar os recursos naturais. A história da humanidade sempre esteve ligada ao trabalho. Letra B. Toda atividade relacionada com o trabalho está desvinculada das relações de produção e independe do desenvolvimento das forças produtivas. Letra C. Na visão marxiana, a luta de classes não se refere de nenhuma forma ou grau ao trabalho enquanto atividade social que satisfaz as necessidades coletivas e socializa os indivíduos. Letra D. A sedentarização levou à primeira divisão do trabalho, a divisão técnica. Posteriormente, com o avanço das forças produtivas, ela foi substituída pela divisão sexual e, mais adiante, pela divisão social. E letra E, a concepção de trabalho coletivo exterior ao ser humano, atividade criativa e autocriativa, que transforma o indivíduo e a natureza no intuito de satisfazer as necessidades individuais e sociais. Não pode ser vinculado ao conceito de praxis, concebido por Karl Marx. Vamos visualizar, dentre essas possibilidades de resposta, diante dessas 5 assertivas, qual é a correta? Está expressa na letra A. Na luta pela sobrevivência, aliás, vamos no enunciado da questão novamente. Partindo das concepções marxianas sobre o trabalho, assinale, identifique a alternativa correta. Letra A. Na luta pela sobrevivência ou na busca por controlar os recursos naturais, a história da humanidade sempre esteve ligada ao trabalho. Então, muito simples. Não tem como você garantir a sua sobrevivência sem trabalhar. Conforme eu mencionei a vocês logo no início desta videoaula, quando eu ponderei que a história da sociedade é uma substituição sequencial de um modo de produção por outro modo de produção. Então, quando eu falo, prestem bem atenção à expressão modo de produção, forma de trabalhar. Como que o homem, historicamente, ele se organizou produtivamente, como que ele se organiza, levando em consideração os dias atuais diante do trabalho, visando uma coisa básica e elementar, que é a nossa sobrevivência. Agora eu mostro para vocês a referência bibliográfica do nosso livro A Prova Enem. Conforme eu já recomendei, não deixe de consolidar o seu aprendizado através da resolução dos exercícios existentes neste livro. Finalizo esta videoaula e se você quiser assistir ela novamente, a exemplo das videoaulas já exibidas, acesse as nossas plataformas.